que era um setor mais alinhado. Claro que pode ter indivíduos ali que têm posições diferentes, mas é um setor mais alinhado ao bolsonarismo do que a esquerda, pelo menos nessa polarização tóxica aí, que eu sou crítico dela, que já vem dos últimos anos. E aí essas pessoas têm prejuízo. E aí isso deu uma bandeira para um presidente da República que estava impopular nas pesquisas, em queda, e tendo que apelar ao velho populismo. Não que ele tenha largado o populismo em algum momento, nunca largou, mas teve que fazer uma campanha massiva, com vídeos, esses produzidos agora em inteligência artificial, teve que reunir 270 influenciadores para retomar aquela militância virtual, que também nunca foi abandonada, mas estou falando de uma maneira mais agressiva, mais orientada, mais treinada, para colocar os super ricos como bode expiatório, como se eles não fizessem aliança com os super ricos. O caso do Petrolão foi nítido ali, com Marcelo Odebrecht, com Léo Pinheiro, os bancos que com Ricardo Pessoa, né? com banqueiros que sempre estiveram muito próximos ali do governo também. Mas enfim, é como se os super ricos fossem ocupados de todos os problemas do Brasil, então tem que pagar imposto. E aumentar imposto. Como se, inclusive, a população de baixa renda fosse ser imediatamente beneficiada pelo aumento do imposto pago pelos super ricos. Só que os super ricos não depositam dinheiro na conta da população pobre. Quer dizer, esse dinheiro vai para o Estado. E o Estado tem um monte de cupim lá, tem um monte de políticos que ficam se refestelando lá com todo esse dinheiro. Então a gente tem um poder executivo que não corta gastos, poder legislativo que tem só para esse ano mais de 50 bilhões de reais em emendas, que é um recurso historicamente usado para desvio de dinheiro público. Claro que tem todo um pretexto social de melhoria do reduto eleitoral dos parlamentares, que seriam as únicas pessoas que saberiam investir localmente. Só que quando a gente vai ver os dados, eles não investem nos lugares mais necessitados. Outro dia saiu reportagem mostrando que os municípios com pior IDH não receberam emendas. Então você tem um custo muito elevado do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, portanto, e a gente tem o Poder Judiciário mais caro do mundo, que tampouco corta gasto. Você tem um monte de reportagens aí sobre os super salários, os privilégios, os penduricalhos, que aumentam os salários dos juízes para cima do teto constitucional. Então você tem um Estado inchado, com integrantes dos três poderes que não cortam gastos, e aí você tem que aumentar impostos. Então o governo Lula ele vinha nessa pegada aí de defender aumento de imposto, que é algo teoricamente ruim, é algo impopular, é uma posição defensiva do governo. A família Bolsonaro sempre dá uma ajudinha ao lulismo, embora o pessoal da bolha bolsonarista não consiga enxergar isso, porque são pessoas que ficam presas à retórica, ao discurso, e eles acabaram facilitando. E a cada dia que passa, hoje, e talvez se vir amanhã, vai ter uma declaração pior amanhã, o Eduardo Bolsonaro faz mais declarações explicitando que ele está usando tudo para pressionar o Moraes, para ter uma anistia. Então, Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, cada um a seu modo e um pior do que o outro, eles defenderam a anistia ampla, geral e restrita como solução para a derrubada da tarifa de 50%, que é imposta pelo presidente dos Estados Unidos, né? Mas o Eduardo está lá posando como quem tem uma influência direta. E você tem uma aliança mesmo política entre o Trump e o Bolsonaro. Então é como se houvesse uma chantagem. Você usa o país como refém e olha, se não anistiar, se não melar todo esse processo, não é que o processo não tenha vícios. A gente aponta antes da família Bolsonaro a escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal. Até compartilhei vídeo meu no X de 2019 apontando a escalada, e a família Bolsonaro, como eu sempre digo, sabotou a CPI da Lava Toga naquele momento, porque precisava de votos e decisões favoráveis do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes, quando o Flávio estava investigado por peculato. Então, assim, só para fazer um resumo geral, para a gente ter uma base, o Lula teve uma melhorinha nesses dias porque ele pôde posar de defensor do povo, de defensor da soberania, de patriota, enquanto tá lá torrando. Ele já tá vestindo camisa da seleção brasileira ou não? Tá, casaquinho hoje, né? Teve divulgação de vídeo dele pegando jabuticaba, aí com casaco de Brasil. Então tá lá fantasiado de patriota. A gente tem fantasiados de patriotas dos dois lados. É verdade.
Você tem o patriota Made in USA, que é o patriota dos Estados Unidos. Ele foi ser patriota em outro país, né? E faz lá postagens agradecendo. Obrigado, conclamando o povo brasileiro a agradecer o Donald Trump numa tarifa de 50% imposta contra o Brasil. E você tem o presidente que se diz defensor da democracia, da soberania, assim como o ministro do Supremo, que se dizem defensores da democracia, da soberania, enquanto estão lá legitimando concentração de poder em relator, que estão legitimando imposição de censura à rede social, com regras vagas, legislando em lugar do poder legislativo, etc. Lembrando que a Cruzoé, que é uma revista que o Duda edita, eu sou o diretor-geral, mas o Duda se empenha toda semana em fazer uma edição maravilhosa da Cruzoé e a gente troca ideias ao longo da semana para que a revista saia o melhor possível. É uma revista que foi censurada em 2019 por uma decisão do próprio Alexandre de Moraes. Foi a primeira vítima dessa série de censura. Só para lembrar para o público que não está acostumado a acompanhar o nosso trabalho. Então foi a matéria que mostrou o codinome do Toffoli na Odebrecht. Então a Odebrecht era uma das construtoras envolvidas no escândalo de corrupção da Petrobras. Os repórteres da Cruzoé tiveram acesso a e-mails que foram juntados à investigação que ocorria naquela época e que eram e-mails do Marcelo Odebrecht, então presidente da construtora, para executivos da empresa. E ele se referia ao Dias Toffoli como amigo do meu pai, porque o Toffoli é amigo do Lula, que é o amigo, né? Tinha uma conta, inclusive, associada a essa palavra amigo, que era uma conta associada ao Lula, que era amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo. Isso ficou absolutamente provado. Depois foram divulgados os vídeos em que o Marcelo Odebrecht explica o apelido, assim, então você tem todas as imagens e tal. E, no entanto, eles fingiram que era uma mentira, que era uma acusação criminal contra o ministro. Era uma verdade absoluta que depois, inclusive, foi reconhecida textualmente pelo ministro Luiz Edson Fachin. A reportagem acabou voltando ao ar por pressão do então decano mais antigo da corte, Celso de Mello. E desde então, o autoritarismo continua. Agora, isso não exime o Bolsonaro e outros integrantes ali do núcleo dele de determinadas atitudes que merecem uma discussão jurídica. Então, separar, só para concluir toda essa introdução, separar todos esses elementos e julgar o que está certo, o que está errado, onde que está certo, onde que está errado, é o dever jornalístico. Nós devemos fazer isso. Agora, a gente vive num país de polarização de bolhas em que as pessoas cobram dos jornalistas que sejam ativistas. Então é que você defenda o nós contra eles. A isenção virou xingamento, né? Virou xingamento. O bolsonarismo ele fez isso, de tratar a isenção como um valor negativo. Então a independência, que é algo que foi buscado historicamente por todos os grandes intelectuais que têm obras perenes, que a gente acompanha, que a gente lê, ela hoje é achincalhada. Porque, na verdade, os sabujos de políticos, eles se consideram a verdadeira força independente. Quer dizer, quanto mais adesista, mais independente o sujeito se considera. Quando você vai ver historicamente, inclusive os pais do pensamento que essas pessoas dizem representar, por exemplo, o Edmund Burke, que é o pai do pensamento conservador, o Adam Smith, que é o pai do liberalismo econômico, fora filósofos, Aristóteles. Você tem um monte de grandes intelectuais na história, Michel de Montaigne, autor dos Ensaios, que é um livro que eu recomendo para todo mundo, principalmente na juventude. Todos eram independentes, seriam chamados isentões. O Edmund Burke, eu escrevi até um artigo, na época eu era colunista do Estadão, que ele chegou a ser chamado de traidor dentro do próprio partido, porque ele se recusou a aderir a turminha ali do partido e trair os princípios. Então ele era um cara que defendia que você fosse fiel a determinados princípios para todas as situações e para todos os personagens. E eles querem sempre, os ativistas e políticos, que a gente traia os princípios para defender o grupo deles, a patota deles. Vilela, agora, em relação ao Lulômetro, acho que tem um ponto interessante, é uma parceria nossa com a Real Time Big Data, e vai ser diário, né? E a gente vê uma leve melhora na aprovação do Lula, então quando você soma ótimo e bom, chega ali aos 30%, mas 30% ainda é um número muito ruim para o Lula. Exato. Né? Então, assim, se o Lula daqui
há 1 ano e 3 meses, na época da eleição, tiver com esses 30%, ele não se reelege, né? A Dilma, quando conseguiu a reeleição, tinha 36%. Fernando Henrique, acho que era 43%, e o Lula, quando consegue a reeleição, 47%. Então, 30% somando ótimo e bom, um governador também, se for tentar a reeleição com 30% de ótimo e bom, não consegue. A aposta do Lula, o Lula achou uma oportunidade nessa história, nessa briga com o Trump, de se tentar ali melhorar a aprovação dele. E a aposta dele é esse efeito rally around the flag, que é essa ideia de imaginar que a população está se sentindo ameaçada por uma força externa, e aí o efeito rally around the flag é tipo você se empacota ali, né, na bandeira, você se junta em volta da bandeira, com um sentimento mais nacionalista, e você apoia aquele que é o cara que vai te defender, vai te proteger, que é o presidente. Então, isso aconteceu 11 de setembro nos Estados Unidos, né, ali com o George Bush, aconteceu na época da Covid com vários presidentes de Estado, e o Lula está achando que vai ter esse benefício. O problema do Rally Around the Flag agora é que a eleição está daqui a 1 ano e 3 meses. E esse efeito, ele é temporário, né? Assim, ele vai durar, tem estudos até sobre isso, que é de 2 a 6 meses. Então, assim, o Lula pode tentar surfar nessa onda agora para buscar a reeleição, que ele sempre quis essa reeleição, só que o problema é que essa onda, daqui a 6 meses, vai passar. E aí, vai ter que inventar outra coisa. Exatamente, difícil. Ele teve uma leve melhora, mas é difícil de sustentar isso, e a gente ainda está longe da eleição, né? Tem muita água para correr debaixo da ponte, e o Brasil é uma fábrica de escândalo. Mas só registrar aqui que a gente acabou interrompendo para se preocupar em mostrar aqui o Lulômetro, que é uma parceria do portal Antagonista com a Real Time Big Data, e a gente está muito feliz com essa parceria. É uma ferramenta dentro de um projeto ainda maior, que é o Oráculo, que é uma plataforma exclusiva premium ali para líderes, para gestores, que vai ter um levantamento de dados mais completo sobre personagens, episódios, temas de interesse público e corporativo, e aí precisa assinar, mas o Lulômetro é aberto ao público. Eu queria falar também um pouco, Duda, Felipe, teve aquela entrevista do Lula, né, para a Globo, né, em colocar em questão essa interferência do Trump aqui no Brasil, e aí colocaram também da interferência dele, em comparação com a interferência dele lá na Argentina, e ficou aquele clima. Também tiveram outras questões que ele foi obrigado a responder. Vocês acham que são 2 pesos, e 2 pesos, 2 medidas? Ou... Sim! Né? O que vocês acham disso? Quer falar? Eu acho que é que o Trump, quando vem a carta dele, vem um monte de coisa, né? Aquilo ali é uma salada russa. Eu acho que algumas coisas fazem sentido. Qual que é a linha do tempo disso? O que aconteceu antes do que realmente a família Bolsonaro, alguém foi lá, teve interferência, aí é mandada a carta, e como que é essa linha do tempo? O Eduardo Bolsonaro está lá faz tempo, mas o Eduardo Bolsonaro estava sempre falando da Lei Magnitsky, né? Que é uma lei que foi batizada para homenagear um russo, né? Que acho que morreu até na prisão da Rússia, mas que ela é focada numa pessoa, né? Esse tarifaço de 50%, ele veio, na verdade, não de uma outra história. Porque o Trump reclamou dos BRICS, dessa coisa de querer uma outra moeda para fazer comércio que seja que não seja o dólar, né? Que é uma coisa muito da cabeça do Lula e do Celso Amorim, que não tem nenhuma razão de existir, não tem porquê. Não tem nenhum empresário aqui no Brasil pedindo para o presidente fazer: Lula, por favor, arruma lá uma outra moeda, a gente quer comercializar em renminbi, sabe? Não tem isso. Isso é a cabeça do Lula, o anti-americanismo dele e do Celso Amorim, que acham que a gente tem que criar, comercializar com outros países sem usar o dólar. Ele propôs isso em 2023, no encontro dos BRICS de Joanesburgo,
E isso foi declarado em 2024 por um dos representantes russos, não me lembro se foi o ministro das Relações Exteriores, mas ele próprio entregou o Lula, falou, olha, essa é uma ideia que veio do Lula e tal, no encontro do ano passado, isso em 2024. Então, foi em agosto ali de 2023. Então, só confirmando o que o Duda está falando. Você perguntou da linha do tempo, quer dizer, o Trump, então, ia fazer uma retaliação a isso daí, ao BRICS e essa busca de uma nova moeda. Isso daí é ok. Porque é uma questão de geopolítica mundial e ele pode inventar ali alguma maneira de pressionar esses países, né? Já que ele achou que os Estados Unidos iam ser prejudicados nessa história do BRICS, ok. Né? Só que junto na carta do Trump vem essa história toda do julgamento do Jair Bolsonaro, né? E a gente não sabe direito depois... Estranho, né? Colocar isso no mesmo balaio. Vem um monte de coisa. E aí, realmente, o Trump está se metendo em questões de política interna brasileira, né? É um julgamento de um tribunal que é independente. Ok, podemos falar. Todos os problemas do STF, aqui tem um monte deles, tá? A dobradinha, PT, STF... mas não é o Lula que vai bater ali e falar assim, gente, o Trump está me pressionando, muda aí o julgamento do Bolsonaro. Quer dizer, isso daí não acontece no Brasil. Então, aí eu acho que o Trump avançou demais e o Lula deveria fazer alguma resposta, mas calculando a resposta para não ter algum impacto econômico. E quando o Lula vai lá e visita a Cristina na Argentina, ele falou, não, eu só vim visitar aqui, só vim dar um oi. Mas ele pega uma plaquinha Cristina Libre, né? Exato. Aí ele está criticando... Ele como chefe de Estado de um país. E aí ele está criticando uma decisão do Tribunal Supremo lá da Argentina, né? Então, assim, o Lula não pode reclamar do Trump porque na Argentina ele fez a mesma coisa. Exatamente. Ele foi visitar a Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, que é aliada histórica dele. Ela está em prisão domiciliar, condenada por corrupção há anos de prisão. E ele exibiu esse cartaz. Agora, o Lula, ele sempre foi hipócrita, e a gente aponta isso no programa há muitos anos. Quando ele é questionado sobre qualquer elemento negativo de regimes aliados dele, e geralmente são regimes autoritários, Irã, dos Venezuela, quais ditadura, o que ele alega? É o que eu chamei uma vez no título de um artigo de ideologia da conveniência. Ele alega que ele não pode se intrometer na autodeterminação dos povos, ele não pode abalar a soberania de outro país. Ele se sai com essas frases de efeito justamente para não precisar comentar algo que é negativo do regime de um aliado dele. No entanto, quando o aliado dele está com algum problema, ou quando o aliado dele precisa se reeleger, como na Venezuela, Hugo Chávez e Nicolás Maduro, ele sempre participou das campanhas, enviou vídeos, etc. Ou quando um aliado dele, ou uma aliada no caso, está com problema judicial, ele vai lá e dá todo o apoio, ele não está nem aí para a autodeterminação dos povos. Então, como você falou, é um duplo padrão, é uma hipocrisia, e ele foi contestado na entrevista que você citou na TV, e ele se saiu, como sempre, com a malícia de você falar de você falar qualquer coisa sem entrar no elemento específico. Então ele falou assim, não, eu fui visitar a Cristina Kirchner com a autorização da Justiça da Argentina. É óbvio, eu peguei esse documento, nós noticiamos. A gente sabe que a Justiça da Argentina autorizou a visita do Lula. Obviamente não tem naquele documento nenhum elemento que diga ele está autorizado e ele deve exibir um cartaz de Cristina Libre que vai contra a nossa decisão. Então é claro que foi um ato político dele, de interferência política, claro. Fazer uma pressão. De exercício de pressão contra uma decisão do Poder Judiciário de outro país. Ele não tem autoridade moral alguma, mas ele não está nem aí, porque eles fazem uma coisa para lá e aí para cá eles dizem que o outro presidente não pode fazer isso e omitem que eles fizeram. Mas foi até engraçado, porque as redes sociais elas têm essa vantagem de que uma imagem, principalmente, a gente tem a imagem do Lula com o cartaz, ela pode ser sempre usada para refutá-lo. E eu fui uma das pessoas que mostraram essa contradição logo que ela aconteceu, e várias outras foram na postagem do Lula e postaram a foto. Então, assim, o Lula faz lá uma postagem contra o Trump, nenhum presidente de outro país pode interferir no Poder Judiciário brasileiro, etc. E fica a seção de comentários cheia dessa foto aí, até em close do Lula com o cartaz de Cristina Libre. Agora, é um desprezo do Lula
quando a justiça atua contra corruptos, né, isso para o Lula não vale, né? Não vale. O corrupto sempre tem razão. Então, esse é o caso da Cristina Kirchner, e tem o caso dele mandar um avião da FAB para pegar a Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru, né, que foi condenada também por corrupção. Lavagem de dinheiro, especificamente, lá no Peru. E quando ele faz isso, ele impede que a justiça peruana cumpra o seu papel. Pois né? é. Porque ela foi condenada, precisa pagar pelo que fez, né? E aí, e ainda distorce, dizendo que é uma questão humanitária. Não tem questão humanitária nenhuma, né? Teve um crime que foi cometido, foi julgado e foi condenado. Aí dizer que é uma questão humanitária... inventar ali algum problema de saúde dela, não tem cabimento. Nesse caso foi até pior, foi uma atitude. Ele, de fato, impediu a justiça de cumprir a sua própria decisão. Claro que teve uma aliança ali com o atual governo peruano, mas mesmo assim, ele não é obrigado a fazer isso. Porque eles alegam, não, mas existe um tratado internacional. O tratado não obriga, sempre tem uma escolha do governo de se vai fazer aquilo ou não. E eles escolhem fazer porque eles têm um laço histórico. Então, ele tem um laço histórico com a Cristina Kirchner. Aliás, o esquema dela é muito parecido com o esquema do Petrolão, venda de favor e influência de quem está dentro do Estado e controla a liberação de contratos públicos para quem está fora. Então, são os empresários amigos. A Cristina Kirchner tinha vários empresários amigos, um lá em especial, que o governo dela, do marido dela, favoreceram durante muitos anos. E o sujeito levou lá as principais obras públicas da região, onde é o reduto eleitoral deles. E com o Ollanta Humala, que é o ex-presidente do Peru, que está preso, que esse o Lula não conseguiu dar asilo, porque ele já estava em prisão preventiva e só foi transformada na execução da pena definitiva. Ele é um aliado histórico também, e a condenação do casal, do ex-presidente e da ex-primeira-dama, é por ter recebido dinheiro da ditadura venezuelana, sempre apoiada pelo Lula, e da Odebrecht. E, inclusive, usavam marqueteiros petistas. Então, assim, você teve na América Latina esse esquema de compartilhamento de marqueteiros, assim como aconteceu na Venezuela. João Santana e Mônica Moura fizeram várias campanhas por lá e, inclusive, deram depoimentos de colaboração premiada no âmbito da Lava Jato. O depoimento da Mônica Moura, eu escrevi artigo em Um Antagonista, ele é, assim, minucioso. Ela vai lembrando de tudo, apontando tudo, dinheiro que recebeu por fora do Maduro, quando o Maduro ainda nem era presidente, ditador. Então você tem uma aliança histórica que compromete todo mundo. Quando alguém cai na rede do judiciário, existe uma tensão dos outros integrantes de todo esse grupo político latino-americano de se essa pessoa vai falar demais, né? Então me parece que vários deles vão lá conferir, vão ser carinhosos, vão ser simpáticos, vão defender, até porque foram defendidos. Como o caso do Lula, a Cristina Kirchner ofereceu apoio quando ele estava preso aqui, ele oferece quando está lá, mas tem essa questãozinha. Me parece que um sabe dos podres do outro e existe sempre uma preocupação em que a pessoa, quando não tem mais nada a perder, acaba falando demais se não for defendido.